Olá, tudo bem? Eu sou o Gerson Linden, estou aqui falando da biblioteca do Seminário Concórdia e acompanhado do meu colega, professor Francis Hoffman, que é professor de Teologia Histórica aqui do Seminário. E hoje à tarde nós queremos, neste podcast do Seminário, conversar sobre um tema que tem aparecido bastante nesses últimos dias. Nós todos temos visto com muito temor e terror até cenas de guerra acontecendo no mundo, e particularmente agora lá na região do Oriente Médio. E isso tem evocado perguntas a respeito de eventuais repercussões teológicas que possa haver, ou seja, aquilo que está acontecendo lá tem algo a ver com a Bíblia? E por isso nós hoje à tarde queremos conversar sobre isso, e nós não entraremos aqui nos aspectos políticos da guerra, não entraremos aqui na questão dos países como tal, julgando quem está correto ou quem não, mas queremos tratar do ponto de vista da teologia. E por isso nós reunimos algumas perguntas que temos visto por aí aparecerem e vamos conversar a partir delas. E nós anotamos então o seguinte, por exemplo, o que está acontecendo hoje lá em Israel, e na verdade desde meados do século XX, seria isso cumprimento de profecias do Antigo Testamento que falam sobre o Israel no futuro? E aí a pergunta, qual é a relação do Antigo Testamento com o Israel de hoje? Há promessas bíblicas que ainda devem se cumprir hoje no estado político de Israel? Aquelas promessas que Abraão recebeu, elas estariam se cumprindo hoje no estado de Israel? Aquele retorno à terra após a Segunda Guerra Mundial, com a fundação do Estado de Israel em 1948, seria aquilo um cumprimento das profecias sobre os últimos dias? Seria isso um prenúncio de que o fim do mundo está perto? As guerras que Israel venceu no século XX deveriam ser vistas como vitórias de Deus contra povos inimigos, talvez o começo do Armagedon? E aí uma questão bem básica do ponto de vista da hermenêutica. Qual é que seria a correta interpretação do Antigo Testamento? Para onde as profecias apontam? Quais são e como se cumprem as promessas de Deus? E aí um ponto que nós julgamos também importante, que onde há muita confusão, é na linguagem. Será que é a mesma coisa falar de Israel, de israelita, de hebreu, de judeu, israelense? E ainda, há alguma relação, então, entre os acontecimentos do Oriente Médio e expectativas que a gente ouve por aí num discurso teológico, o arrebatamento, o milênio, a reedificação do templo? E, finalmente, ainda uma pergunta que para nós importa bastante, qual é que seria a atitude correta de cristãos, da igreja, em relação aos judeus e em relação a Israel hoje? Acho que é isso, né, Francis? Só isso, né? Tem um caminhão de coisas aqui, né? Então, nessa tarde eu vou fazer perguntas e o professor Francis vai responder. Na verdade, nós vamos conversar sobre esse tema. Quem sabe a gente começa falando sobre Israel como tal, né? Aquilo que a gente tem na Bíblia, lá nos profetas, por exemplo, promessas de que há uma reedificação do povo, uma reedificação do templo. Até esses dias comentaste comigo alguma coisa sobre o que rolava por aí sobre uma possível reconstrução do templo lá em Jerusalém, né? Sim. Sim, é inegável que a relação entre igreja e Israel continua sempre trazendo dúvidas aos cristãos. Que tipo de relação ainda nós podemos estabelecer entre esses dois povos, ou enfim, dois grupos de pessoas, no caso? Essa foi uma das primeiras questões que os pais da igreja tiveram que se lidar, por exemplo, quando se perguntam, por exemplo, o que a igreja tem a ver com o Antigo Testamento? Pois, afinal de contas, se não são específicos para um povo, né? Lutero trata disso também quando, por exemplo, lida com os mandamentos ou lida com preceitos do Antigo Testamento e precisa dizer, não, isso foi cumprido, portanto, em Cristo, é algo passado, que apontava justamente para a pessoa de Cristo. Então, quando hoje também nós nos deparamos com questões e relações com Israel, especialmente porque hoje, diferente de outros momentos na história da igreja cristã, nós temos uma nação moderna chamada Israel, que está, portanto, geograficamente localizada no Oriente Médio. E daí você tem algumas coisas materiais aparecendo, né? E uma delas é essa que mencionaste, né? A respeito de uma possível reconstrução de um templo. E, de fato, fontes do judaísmo mesmo tem mostrado que, de fato, há a construção de elementos, até mesmo um candelabro de ouro colocado hoje
Não tenho certeza se em Jerusalém ou Tel Aviv, mas enfim, em uma das cidades está colocado todo seguro, exatamente, e é um prenúncio de que será usado num templo, em que de fato há um desejo de se reconstruir o templo. Mas uma diferença disso é que normalmente pessoas que acreditam nesse Israel moderno como cumprindo as profecias do Antigo Testamento, doutrinas aí ligadas ao dispensacionalismo, por exemplo, vão dizer que é necessário a destruição daquele domo da rocha, né, para que então se reconstrua o terceiro templo. E aí que tem uma questão que você começa a misturar teologia e política, porque você tem que destruir um elemento religioso de um povo para que então uma profecia bíblica seja cumprida, né? E aqui você traz alguns problemas, tanto teológicos como também políticos, sociais, porque envolvem vários povos que estão ali. Então, de fato, os judeus falam da reconstrução de um templo, mas que não seria naquele lugar, seria um outro lugar, um outro espaço em Jerusalém, mas que não sabe ao certo qual é o lugar, mas não ali. Pois é, tu mencionaste aí o dispensacionalismo, né? E eu acho que é bem interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, é uma linha teológica que procura ler esses acontecimentos políticos em Israel como tendo uma repercussão teológica, né? E talvez para quem não tem ciência sobre o movimento, isso começa lá no ano de 1830, mais ou menos, com um pregador anglicano, né? Ele estava na Inglaterra na época, depois ele foi para os Estados Unidos, e John Darby era o nome dele. E ele, então, a partir de uma outra pessoa que ele seguia, digamos assim, teologicamente, ele chegou a uma conclusão, na leitura dele da Escritura, de que a história se divide em 7 grandes partes, que ele chamou de dispensações. Então, por exemplo, existe a primeira parte, a primeira dispensação é lá na criação do mundo, que ele chama de a época da inocência, né? E assim vai. Depois tem a época do pecado, tem a época da responsabilidade moral, tem a época da lei, né? E até chegar, então, à 7ª dispensação, que seria o milênio, que ele interpretou como sendo um período de 1000 anos, literal, lendo então o Apocalipse capítulo 20 como dizendo que é 999 anos mais um, né? Junto com isso, ele trouxe a ideia de um arrebatamento pré-milenar, ou seja, ele diz o seguinte, que antes de haver esse período de paz na Terra, Deus iria levar a sua igreja embora, iria arrebatar a igreja, né? E aí, depois disso, viriam 7 anos de muita turbulência no mundo, né? E até ali há muita diferença de opinião entre os próprios dispensacionalistas, né? Alguns acham que, por exemplo, 7 anos pós-arrebatamento, pré-milênio, seriam todos eles de uma perseguição, de um domínio do anticristo. Outros falam em 3 anos e meio, porque esse número aparece lá no livro do Apocalipse, então 3 anos e meio de uma certa calmaria, né? E depois outros 3 anos e meio de uma perseguição contra os judeus e contra a igreja. E aí tem um detalhe que eu acho que é bem importante para esse diálogo de hoje, da gente perceber como o dispensacionalismo, ele coloca o povo judeu, o povo de Israel, e aí ele confunde um pouco os termos também, ou confunde bastante, na verdade, ele coloca o povo de Israel como tendo um papel definitivo na escatologia bíblica. E aí vem aquela questão, né? Será que o povo de Israel do Antigo Testamento é esse povo que está lá, agora vivendo lá em Jerusalém, Israel, enfim? E aí eu acho que é bom a gente ter a clareza, né, de que uma coisa é você falar de israelita, e aí tem uma certa semelhança com hebreu, né? O hebreu normalmente era uma forma que alguém do povo de Israel se dirigia ou se apresentava para alguém outro. José usa essa linguagem, por exemplo, Jonas também, no Antigo Testamento. Então, israelita e hebreu é o povo de Israel lá. Agora, isso não é o mesmo que israelense, porque israelita ele tem não apenas uma conotação de um Estado político, mas é o povo de Deus, é o povo da aliança, né? E já israelense hoje é quem? É quem vive lá em Israel. E lá você tem judeus, lá você tem cristãos, você tem ateus, né? E aí tem um terceiro ponto ainda, que é o termo judeu, né? E o que é o termo judeu? O termo judeu basicamente é um termo teológico. Ele é étnico, mas ele é teológico também.
né? Então você pode ter, por exemplo, um brasileiro que é judeu, né? Quer dizer, a etnia dele é uma e a religião dele é a judaica, né? E então confundir essas palavras aí, elas trazem um grande problema, porque aí você lê o Antigo Testamento e diz os judeus foram libertados do Egito. Não, lá não havia judeus, né? O povo de Israel foi libertado do Egito. Então, o dispensacionalismo, ele faz de Israel, os judeus, um ponto decisivo na profecia divina. E talvez só para complementar, é interessante que o que eles dizem, o Darby, por exemplo, dizia, né? E hoje nós temos aí literatura, tem uma que é bem conhecida, Deixados para Trás, né? Ou Agonia do Grande Planeta Terra, do Hal Lindsey. O que essa literatura diz é que Deus tinha um pacto com os judeus, com Israel, e que quando eles rejeitaram Jesus, Deus fez um corte e abriu um parênteses. E o parênteses é a igreja. Ou seja, a igreja ela é algo temporário, porque lá no fim, segundo eles, Deus vai voltar a fazer aliança com Israel, com os judeus. Então a igreja, na verdade, ela é uma intromissão ali no meio. Sim. E a gente vê que a coisa teologicamente é bem diferente, né? Claro, isso traz vários problemas em como nós entendemos o Antigo Testamento e como nós entendemos o que é a igreja, né? Eu acho errado falar em parênteses, também seria errado falar o que eu vou dizer, mas no sentido de que parece que, na verdade, o povo de Israel seria um parênteses, na verdade, se fosse aplicar a rigor esse termo, né? Embora acho que não seja apropriado. Porque, na verdade, quando Deus chama Abraão, então, ele o chama para que, por meio dele, abençoasse todas as nações, né? Então, Deus sempre vislumbrava todas as nações, mas, obviamente, ele usa um meio, que naquele momento é o povo de Israel, mas, obviamente, ele chega a um fim, né? Demonstrando que, na verdade, o povo de Israel havia sido infiel, né? Como todos nós. Se nós olhamos para nós, seja nossos feitos históricos, seja aquilo que nós oferecemos, sempre seremos fadados a falhar. E esse é um dos grandes problemas, né? Porque quando você olha para as Escrituras, o que você procura lá? E essa é uma das grandes falhas, portanto, teológicas do dispensacionalismo, porque ele procura por fatos históricos, talvez procure pouco por Cristo em si. Talvez procure o fato histórico de que Cristo vai governar sobre a terra, mas olha pouco para o fato histórico de que Cristo governa na cruz, por exemplo. Quer dizer, aquilo que se procura nas Escrituras. E, de novo, para mim, eu vejo que não seja uma coincidência que essa teologia tenha surgido na Inglaterra, pois, afinal de contas, a teologia expansionista inglesa ela é fundamentada na ideia de que o rei ele segue na linhagem de Salomão, né? Quem acompanhou a coroação do rei Charles, né, viu toda essa simbologia acontecendo. Até mesmo na hora que ele recebe a coroa, ninguém vê o momento, porque se entende que a coroação acontece por obra do Espírito Santo. Então, por isso que ele é fechado, ninguém enxerga esse momento. É uma obra secreta e misteriosa. Então, quando você entende, portanto, a Inglaterra agora indo para todos os povos e justificando, portanto, a sua expansão, na prática o que está acontecendo tu tens um movimento político acontecendo e como você justifica esse movimento político? Bom, Deus está cumprindo as suas profecias por meio da coroa inglesa, que assim leva para todos os povos. Também para mim não é à toa que a Inglaterra participa da formação do Estado de Israel. Embora, obviamente, já tenha aspectos distintivos, né? A própria nação da Inglaterra tem se secularizado bastante, né? Mas existem vários povos pessoas que mantêm uma linha teológica e, portanto, entendem, especialmente naquela época da formação, que era necessário um Estado real e concreto de Israel para o cumprimento das profecias. Então, não vejo como mera coincidência isso surgir dali, pois, querendo ou não, encaixa bem na maneira como se enxerga até mesmo a missão, digamos, de um povo, no caso o povo inglês aqui, para falar e levar a missão, a palavra de Deus para todos os povos. Tanto que quando os reis ingleses, ou as fragatas inglesas chegavam em um novo povo, diziam, a partir de agora vocês estão sob a coroa inglesa e sob a proteção de Deus. Lembrando essas duas coisas que iam junto, de fato, politicamente. Então, há essa ideia salomônica, portanto, presente e que você vê expresso tanto na política como também na teologia. E é interessante, né, que dentro dessa visão, alguns países de fato se aliam bastante a Israel, e aqui de novo nós não queremos entrar no aspecto político, mas teológico. Tem um pregador americano, Pat Robertson, que ele tem um texto em que ele fala para um encontro
de judeus, da religião do judaísmo. E é muito curioso porque ele coloca o tempo todo lá o seguinte, que nós americanos, no caso dele, né, precisamos defender Israel, porque Israel é o povo de Deus. E ele alerta, naquele discurso dele, ele, um pregador, um pastor, ele alerta contra a ameaça de Alá, a ameaça do islamismo. Né? Ele chega a dizer lá, nós não podemos deixar que o islamismo, que esse falso Deus, tome conta. Né? Nós precisamos que o nosso Deus, cristão e judeu, seja o Deus que seja elevado diante dos povos. Em nenhum momento ele fala de Jesus. Em nenhum momento. Ele somente fala que judeus e cristãos são o mesmo povo. E isso deixa a gente bastante preocupado, né? E aí você nota que, com esse discurso teológico, há uma influência política também. A gente sabe que tem esses grupos dispensacionalistas são muito fortes nos Estados Unidos. E aí toda aquela questão de Estados Unidos proteger Israel, né? Tem um aspecto teológico também nisso, uma leitura da história que vê quem defende Israel está do lado de Deus. Né? E aí, claro, independente obviamente que todos nós concordamos que deve haver paz, né? E deve se apoiar todos os povos para que tenha paz, mas ali há um viés teológico. Né? E aí entra aquela questão, a igreja, na verdade, ela está aí como um parênteses, né? E ela não tem um valor definitivo. Só que, disseste bem antes, né? A questão da leitura do Antigo Testamento. Nós lemos o Antigo Testamento e vendo nele a presença de Cristo. Né? Não só o Antigo Testamento falando dele, mas ele está lá presente no Antigo Testamento. E aí, quando a gente vai para o Novo, nós vamos encontrar alguns textos em que vão nos chamar a atenção para uma coisa muito curiosa. Por exemplo, na tentação de Jesus, quando ele responde ao diabo, ele responde com textos do Antigo Testamento em que o povo de Israel foi tentado e caiu. Ele responde e vence. Ou então, quando Mateus vai dizer lá que Jesus foi para o Egito, ainda pequeno, e aí ele volta, e ele diz que isto é o cumprimento de Oséias. Do Egito chamei meu filho. Lá em Oséias ele está falando do povo de Israel. Quer dizer, o que está por trás disso? Eu acho que aí que está a grande questão para nós, luteranos, né? E outros, enfim, que leem a Escritura de maneira cristológica. Jesus é o novo Israel. E nesse sentido, se lá no Antigo Testamento o povo de Israel era aquele povo que deveria trazer as nações para Sião, né? E trazer a promessa de Deus para as nações, no Novo Testamento é Jesus que é o foco. Uhum. E quando você perde esse foco, na verdade, você está perdendo aquilo que é de mais significativo na teologia. Né? Exatamente. Aquele que é levantado e atrai todas as pessoas a si, como na linguagem de João. Né? Lembrando justamente que Cristo é o centro, ele é o foco. E se a gente perde essa noção cristológica das Escrituras, nós perdemos o seu centro e, de fato, vamos apenas olhar para aquilo que é tangencial, que não está no centro, que não está no foco. Né? Mas tocaste num ponto importante, na questão hermenêutica, né? Como nós olhamos para as Escrituras. E uma das grandes questões, quando a igreja se depara com o Antigo Testamento, por exemplo, tem muito a ver com as questões éticas, por exemplo. Como é que nós vamos manter, por exemplo, algumas coisas que o Antigo Testamento fala? E para ficar na questão política, especialmente Davi, por exemplo. Bom, podemos entender Davi como um modelo de fé? Bom, sabemos que ele creu em Deus, mas sabemos também dos seus pecados, por exemplo. Né? Então, por vezes, alguns tentam demonstrar, aí surge um procedimento alegórico da interpretação bíblica, em que você tenta, de alguma maneira, explicar aquilo que está acontecendo de modo espiritual, até de modo a forçar o texto bíblico, às vezes dizendo aquilo que ele não diz, como que, olha, de repente, Davi, ele represente todo o povo de Israel, e vão ter vários exemplos sobre isso. Não. Em primeiro lugar, o pecado, quando a Bíblia revela, ele é reconhecido como pecado. Isso é o mal. Se nós falamos, por exemplo, da guerra que acontece hoje, bom, ele é reflexo do pecado, de ambos os povos. Né? Todos que estão envolvidos nisso porque são pecadores e porque estão naturalmente afastados de Deus. E o que essas pessoas precisam e necessitam? Bom, de Cristo. E esse Cristo que é anunciado desde o Antigo Testamento, porque justamente mesmo o Israel do Antigo Testamento, ele é fundado na pessoa de Cristo, na revelação de Deus, na palavra de Deus. Porque ali havia a promessa. Para Deus, aquilo que é prometido é tido como certo.
E, portanto, se o povo de Israel é um povo da promessa, digamos assim, não é porque é um povo da promessa no sentido de que eles serão salvos independentemente de qualquer coisa que aconteça, porque eles são o povo de Israel, ponto. Não. São povo da promessa enquanto são descendentes de Abraão, mas não de sanguíneo, né? Como Paulo vai trabalhar essa questão, nós somos descendentes a partir da promessa, porque nós cremos assim como Abraão creu. Veja, muito antes de haver um povo reunido, né? Quando a gente fala de Abraão, não está falando de um povo reunido ainda, a gente está falando de uma pessoa, de um indivíduo que sequer tinha expectativa de vida, sequer tinha expectativa de ter descendência, né? Mas Deus, de modo maravilhoso, fez com que ele tivesse descendência. E não somente uma descendência, 2 nações e várias conjecturas que são feitas a partir disso também, né? Mas veja, se nós focamos em alguns detalhes específicos, a gente vai cair ou na alegoria, tentando de fato explicar de modo fantasioso, muitas vezes, textos bíblicos, ou a gente vai forçar um texto a dizer aquilo que ele não diz, trazendo promessas que não sejam claras, como, por exemplo, a perenidade do local específico do reino de Israel. Não. Mesma promessa, né, do 4º mandamento, honrarás teu pai também para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bom, a quem se aplica essa promessa no caso? Bom, se aplicava ao povo de Israel, que ali estava naquele momento que entrava na terra prometida. Ou uma vez que aquele povo não cumpriu este mandamento de fato, eles acabam sendo levados para o exílio e dispersos por toda a terra. Mas, de novo, será que não havia graça de Deus neste período? Veja, o povo de Israel permaneceu mais tempo fora do território geográfico do Oriente Médio do que dentro daquele território. Será que Deus nunca olhou para eles? Bom, é certo que sim, porque o ponto não é o território específico geográfico. Mesmo se a gente pensa da promessa de Deus a Abraão, né? Você vai herdar a terra, né? Que terra que ele herdou de fato, né? Ele herdou uma caverna que ele pôde depois sepultar a sua esposa, né? Então, ele sequer podia ser considerado como um proprietário daquela terra. Então, de fato, é uma promessa escatológica, que olha para frente, que olha para a promessa da vida eterna, mas que tem uma conexão com o terreno, porque Deus também nos faz lembrar, olha, aquilo que eu falo é real e concreto. Muitas vezes Ele nos dá sinais sobre isso. Então, de fato, Deus permite que o povo de Israel dure por um tempo naquela terra, porque Deus foi bondoso e misericordioso. Mas não há a promessa de que Deus vá manter para sempre o Israel do Antigo Testamento naquele território, tanto que não manteve. O Israel moderno que nós falamos hoje é totalmente diferente, né? Até mencionaste vários tipos de judeus, né? Poderia acrescentar mais um, que é representado aí por Baruch Spinoza, né? Que é judeu, que era praticante da religião judaica, mas era ateu, né? Então, que na verdade, existem várias maneiras de você entender o que é uma pessoa que mora naquele território, mas que não tem uma ligação direta com esse povo do Antigo Testamento, a não ser talvez uma consanguinidade e outras coisas mais, né? Essa questão da terra é muito significativa, né? Porque, de fato, Deus promete terra para Abraão, mas ele próprio acaba não tendo uma terra, né? E é significativo porque Jesus fala disso, né? Nas bem-aventuranças ele diz, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. E ali, naturalmente, ele não está falando para um povo específico, mas o que mais me chama a atenção é quando Paulo cita o 4º mandamento. O Paulo cita o 4º mandamento em Efésios, ele diz exatamente aquilo, né? Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Ok, só que ele está dizendo isso para um público basicamente gentílico, ou seja, não judeu. O pessoal lá de Éfeso, havia alguns judeus provavelmente, mas a maioria eram não judeus. A promessa vale para eles, né? E aí entra toda aquela questão que o Paulo também discute, né? De Abraão ser o pai de todos os povos, todos os que creem, né? E que em Cristo, então, Abraão se torna nosso pai. A questão da terra realmente ela é muito significativa dentro do dispensacionalismo, mas junto com isso tem outras questões que lamentavelmente acabam sendo lidas para dentro da Bíblia em vez de tirar o sentido lá de dentro, né? Por exemplo, o Darby dizia que nesse período em que haveria aí a proximidade das coisas do fim, o templo seria reconstruído e sacrifícios de animais seriam refeitos, né? Ele vai dizer, olha, não mais com o sentido de perdoar pecado, mas no sentido de um culto a Deus. Mas nós vamos voltar àquilo lá, né? A mesma coisa, então, quanto ao próprio templo ser reconstruído. E aí, quando se lê o Novo Testamento, a gente vê lá o quê? Né? A carta aos Hebreus, por exemplo, vai dizer, olha, aqueles sacrifícios prefiguravam algo, né?
o sacrifício de Jesus, né? O templo, o próprio Cristo diz, derrubem o templo que eu vou reconstruí-lo, ele fala do corpo dele. Quer dizer, é toda uma linguagem que, lamentavelmente, perdeu a centralidade cristológica. E aí eu sempre lembro de um texto de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, que é uma frase muito importante, até um professor da nossa igreja lá nos Estados Unidos, ele costuma dizer que é um dos textos, talvez o texto mais importante do ponto de vista hermenêutico de todo o Novo Testamento. É quando Paulo fala, tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém de Deus. Quer dizer, não há nenhuma promessa de Deus que se dirija ao Israel hoje. Ela se dirige, sim, ao Israel, mas o Israel, Jesus Cristo. Né? Tudo se cumpre nele, de modo que nele nós nos tornamos povo, né? E herdamos a terra. E aí a gente pode até extrapolar, né? Herdamos até o novo céu e a nova terra, né? Será a nossa herança em Cristo. E não por causa do povo de Israel. Né? Sim. Eu tenho a impressão de que essa maneira de tentar, de alguma maneira, resgatar essas imagens que remetem ao povo de Israel do Antigo Testamento, ou seja, a questão dos sacrifícios, do templo, é de certo modo até um mero reconhecimento de que o Israel que nós falamos hoje não é exatamente igual àquilo que se tinha no Antigo Testamento. E me parece até um próprio auto-reconhecimento disso, porque, de fato, não tem como dizer que é a mesma coisa, né? Mesmo alguns partidos do Novo Testamento, né, como os saduceus, com a queda de Jerusalém, eles simplesmente desaparecem, né? De modo que o que se mantém é basicamente um judaísmo farisaico, né, que era vivenciado nas sinagogas. Tanto que nas missões de Paulo, né, a visita às sinagogas era algo especial, especialmente importante. Jesus também vai às sinagogas, lembrando aqui, olha, esse anúncio da palavra que ali era valorizado, né, que por sinal o problema dos fariseus é que eles não viviam aquilo que ensinavam, né, mas aquilo que ensinavam era correto, porque estava a palavra de Deus, não tudo, né, mas pelo menos enquanto focavam nas escrituras, né. Mas, de novo, mesmo Jesus também lembra, olha, aquilo que vocês leram aqui, quando leu Isaías, por exemplo, está cumprido em mim. Né? Quer dizer, Cristo é aquele que, portanto, é o cumprimento das promessas. E isso ele nos revela de modo bastante claro, já nos Evangelhos, né? Isso vai clarificando aos poucos, à medida em que vamos seguindo para frente. Mas, pensando especialmente no Apocalipse, né? Que acho que é um dos grandes textos que são utilizados, mencionaste Apocalipse 20, por exemplo, né? Tem a menção também ali a Gog e Magog, por exemplo, tem a questão de alguns aspectos sobre essa criação de um Estado ou de um Israel terreno ou do milênio em si, que Cristo teria governar sobre isso, né? Para mim, um dos grandes problemas que a gente tem é não entender o sentido literário de Apocalipse, por exemplo, né? Em que, na verdade, também em Apocalipse, o centro é Cristo, né? Então, por isso que se a gente olha só as partes finais de Apocalipse, bom, talvez ficamos um pouco confusos. Mas se a gente olha, por exemplo, os primeiros 3 capítulos ali, lembrando que você está falando para congregações reais que passavam por dificuldades concretas e reais no seu tempo, no seu período, ou quando você olha também, por exemplo, para Apocalipse 4 e 5, né? Quer dizer, a relevância do próprio Cordeiro de Deus, né? Que agora é elevado aos céus, e ali, a partir deste Cordeiro, que tudo acontece, né? Quer dizer, o sacrifício de Cristo está no centro, né? A partir dali que ele governa. Então, mesmo em Apocalipse, que é um dos textos centrais para essa doutrina, também ali a gente vê o centro cristológico. E aí entra a questão, de novo, voltando ao movimento dispensacionalista, né? Em que, em termos práticos, infelizmente, a pessoa e a obra de Cristo acabam ficando num segundo plano. Né? É claro, a gente tem que tomar o cuidado aqui, nós não estamos falando de pagãos, estamos falando de cristãos que têm uma visão teológica que nós julgamos equivocada, né, a partir da Escritura, mas que é uma visão teológica que acaba trazendo prejuízo. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a vinda de Cristo, né, nós entendemos a partir da Escritura, e isso acabou ficando muito claro nos credos ecumênicos da Igreja, que haverá uma segunda vinda de Cristo. Que ele virá para julgar vivos e mortos. Todo lugar do Novo Testamento se fala, aliás, no Antigo se fala do dia do Senhor, né? E no Novo Testamento também, o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia do juízo, enfim, é um dia. E o que o dispensacionalismo fez foi dividir esse dia em 2 ou talvez até 3. Né? Porque quem já viu ou leu, né, o livro Deixados para Trás, que aliás, eu não sei o dado hoje,
mas há alguns anos havia uma expectativa de que tivesse sido vendidos 55 milhões de livros, né? O Hal Lindsey, que escreveu antes, lá na década de 70, ele vendeu mais de 9 milhões de livros, fazendo toda uma reconstrução de como seria a primeira das últimas vindas de Cristo, né, para o arrebatamento. Então, o que acontece? Nessa novela, né, que é Deixados para Trás, e novela aqui não é pejorativo, os autores chamam de uma novela, né, mas que tem um fundo teológico, teria um fundo teológico, eles dizem que, num dado momento, os cristãos vão sumir. Não vai ter mais cristão. Então tem lá a história que um avião, de repente o avião está indo e o pessoal olha para o lado e só tem roupas ali, né? Então somem pessoas, somem crianças, e a explicação dada é que no arrebatamento os cristãos e crianças que estariam no estado de inocência são levados para o céu e os outros são deixados para trás. E aí o que acontece? Aí um grupo de pessoas começa a pensar o seguinte: mas eu li isso na Bíblia um dia, né? Eu li na Bíblia. E aí eles se convertem, porque eles reconhecem que o que está na Bíblia aconteceu. E aí me parece que tem um grande problema. Qual é o grande problema? A fé não é mais um milagre que o Espírito Santo implanta no coração pelo batismo, pela palavra. A fé é uma constatação lógica. Eu vejo o que aconteceu e eu digo, opa, estava escrito. Eu estou vendo, eu concluo que é verdade. Eu agora creio. Então, por aí nós temos o quê? Nós temos uma segunda chance, tem um autor até, que eu comentei contigo já, tem um autor que diz que é uma volta ao purgatório, né? Quer dizer, você vai passar por um período de 7 anos, se você não foi levado no arrebatamento, você vai ter uma segunda oportunidade. Vai sofrer, o anticristo vai te pegar, mas se tu te converter, tu vais para o céu depois, né? Vai passar um período aí de sofrimento. E aí Jesus voltaria mais uma vez para o que? Inaugurar os 1000 anos, derrotando o anticristo. 1000 anos de paz. Aí o diabo volta a atacar lá no final. E aí Jesus volta pela terceira vez para o juízo final. Então, o lamentável é isso, é que aquilo que é tão claro no Novo Testamento, né, acaba não apenas sendo um equívoco de leitura, mas trazendo uma falsa expectativa. Olha, se eu não me converter agora, eu vou ter uma chance depois nos 7 anos. Né? E aí a gente está com um problema, né? E até as palavras de Jesus acabam sendo diminuídas, né? Jesus diz claramente, né, diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo, né? Então, na prática, o que quer dizer com isso, né? Meu reino não é deste mundo. A gente tem o critério de interpretar passagens que não são tão claras com passagens que são muito claras. E essa é uma delas que me parece bastante clara. Então, seria uma perversão, até mesmo de como nós lemos a Bíblia, você simplesmente começar a explicar passagens claras, usando passagens não tão claras para explicar aquilo que já está claro, né? E isso é uma delas, né? A gente poderia falar a questão, por exemplo, de que Jesus diz, ninguém sabe nem o dia nem a hora. E daí você vê cristãos, sei que tem uma boa vontade em fazer isso, né? De alguma maneira tentar entender e clarificar o texto bíblico, mas se Jesus disse que ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? Eu só consigo demonstrar com o meu esforço de que o meu esforço é vão. E de repente eu foco naquilo que é errado. E ao focar naquilo que é errado, eu acabo arriscando a minha fé e a fé dos demais. Porque, como mencionaste, de repente eu começo a me basear numa esperança falsa, numa falsa expectativa. Então, de repente, alguma coisa outra acontece e eu me frustro, de repente eu vejo que, poxa, a minha fé foi em vão. Não é que a fé foi em vão, mas é porque eu coloquei a fé no lugar errado, ou eu criei da maneira errada. Quer dizer, por isso que, de novo, é tão importante o que falávamos antes sobre a questão do foco cristológico das Sagradas Escrituras. Quer dizer, o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Cristo e a esperança que Cristo nos dá. Mas permite trazer um aspecto até mesmo de como nós podemos responder às questões de guerras hoje, por exemplo. Um grande problema que nós temos, se a gente assume, por exemplo, a doutrina dispensacionalista, é que a gente logo vai ter automaticamente um lado na guerra. E uma vez que a gente tem esse lado automático na guerra, a nossa voz teológica ela cai por terra. O que os palestinos vão ouvir de nós, uma vez que eles sabem que somos politicamente alinhados com o moderno Israel, por exemplo? De novo, não estou dizendo quem está certo ou quem está errado aqui. O ponto é, se eu trago um julgamento de valor, eu já não consigo mais trazer uma mensagem teológica para isso. Por isso que nossa igreja, por exemplo, tem essa distinção entre aquilo que pertence
ao Estado e aquilo que pertence à igreja. Fazemos uma distinção entre essas coisas. Por isso que pastores não podem ser políticos, por exemplo, coisas do tipo. Porque a gente entende que a palavra de Deus, ela não se dirige simplesmente a um povo político ou apenas um grupo específico. Mas a palavra de Deus, ela de fato, ela não tem limites. Ela de fato é direcionada a todos os povos, em todos os tempos, em todos os momentos. Né? A noção de catolicidade, portanto, das Escrituras é importante. Então, a gente lembra, olha, de fato, estamos na situação pecaminosa e por isso tendemos à guerra, tendemos a conflitos, tendemos a não entender ao outro, tendemos a resolver com violência os problemas que nós temos, tendemos a demonstrar a nossa força, né? E esquecemos facilmente de Cristo. E daí, de novo, como é importante a ênfase cristológica das Escrituras, porque ela nos coloca em nosso lugar, dizendo, olha, eu sou pecador, o ser propício a mim, pecador, como aquele publicano que batia no peito e pedia pela misericórdia de Deus. Ou como os povos, quando seja o etíope, né, que é encontrado por Filipe, pedindo, me explica porque eu não estou entendendo, né? E, enfim, vários aspectos importantes nesse sentido, lembrando e apontando para a pessoa de Cristo. Cristo não escolhe uma nação ou outra. Mas lembrando de Filipenses também, toda nação, toda tribo, toda língua confessará, né, que Jesus Cristo é o Senhor. E enfim, essa mensagem precisa ser anunciada cada vez mais, com mais empenho e força, sem limitar a um partido político, a um território ou qualquer coisa que possa, de fato, prejudicar esse anúncio da palavra de Deus. Eu acho que isso que tu colocaste agora, Francis, ele para nós é bem relevante nesse contexto que nós estamos vivendo, porque isso responde talvez duas questões que a gente pode levantar, e estão sendo levantadas hoje, né? Quer dizer, qual é a nossa postura, qual é o nosso entendimento, o que nós faremos diante dessa guerra que está acontecendo lá? E tu já disseste isso, né? Toda e qualquer guerra, ela brota do pecado, né? E aí sem entrar no mérito de quem é mais ou menos culpado na história, né? Quem invadiu, quem fez ou quem deixou de fazer. Mas o pecado está por trás de tudo, né? Sem dúvida nenhuma. E aí vem a questão também, qual é a nossa função como igreja em relação a Israel hoje. E aí eu lembro a postura do apóstolo Paulo, que me parece tão significativa. Ele era um judeu. Quer dizer, obviamente que ele tinha um carinho, um amor pelo povo judeu. Isso é evidente, né? Ele brotou dali. E quando ele é levado a Cristo, quando ele é convertido, ele diz, olha, eu tenho que chamar meu povo também, porque a melhor coisa do mundo me foi dada agora. Eu encontrei o Messias, ele se revelou para mim, então o que o Paulo faz? Todo lugar que ele vai numa sinagoga e ele utiliza do Antigo Testamento, mas ele sempre chega lá para falar de Jesus, né? E eu mencionei antes o Pat Robertson, esse pregador americano, ele não fala de Jesus. Ele diz, olha, tá bom como vocês estão aí, né? E inclusive hoje até tem algumas denominações cristãs que julgam que é ofensivo pregar o evangelho para judeus, né? Deixa eles lá, né? Deixa eles com a fé deles que também está boa, né? E nós vamos dizer não. O apóstolo Paulo foi à sinagoga e disse, gente, tem uma coisa nova que aconteceu, o Messias está aí e ele é o Salvador. Então é até um absurdo a gente chegar nesse ponto de talvez achar que é inconveniente pregar o evangelho, né? Quando nós temos no final de cada um dos evangelhos e nas cartas e no livro de Atos sempre aquele imperativo, né, de proclamar ao mundo. Quer né? seja oportuno ou não. Claro, sempre, né? E nesse sentido, então, talvez a gente pode nos encaminhar aqui para perto do final, não sei se a gente respondeu as perguntas, mas em todo caso, o que a gente pode fazer como igreja hoje, né? Você é pastor lá, domingo de manhã está reunido lá, e alguém lembra, pastor, vamos orar lá por Israel. O que a gente poderia orar? Nós podemos orar, sim, pelas pessoas que estão naquela nação, né? Mas não ore somente por um povo, olhe pelos palestinos, olhe por aqueles todos que estão sofrendo nesse contexto. Quando a gente ora também por Israel, não significa que a gente quer que essas profecias se cumpram no povo de Israel como se fosse algo para cumprir o terceiro templo ou qualquer coisa do tipo. Não, nós oramos pelas pessoas, porque sabemos que Deus também quer resgatar aquelas pessoas. Sejam cristãos que lá moram, sejam ainda não cristãos, né? Que Deus também quer resgatar e restaurar pelo seu sangue. Então, sim, olhe por eles. Ore pela paz na cidade, né? Para que, de fato, as pessoas possam ter condições de vida. Ore pelo bem das pessoas,
para que as pessoas, especialmente os líderes, né, tenham amansado o seu coração e não tenham tanta sede de poder, né, e que se deixem, portanto, amansar com a notícia do Evangelho, da paz que Deus nos concede. Né? Ore para que as pessoas tenham menos ganância, menos rancor em seus corações, percebam o seu pecado, se arrependam, que sejam salvos. Né? Acho que por isso nós podemos e devemos orar pelo bem dessas pessoas que lá estão. Tranquilamente. Muito bem. Será que era isso? Deixa eu dar uma revisada aqui nas perguntas que a gente levantou, né? Nós falamos da guerra, né? E eu acho que isso foi bem colocado já. O Francis, você colocou isso muito tranquilamente, né? Que essa guerra que está acontecendo lá não é a guerra da qual fala o Apocalipse, por exemplo, o Armagedon. Ali é uma outra coisa. Ali é um evento em que, na verdade, mais de uma vez é mencionado no livro do Apocalipse, em que o próprio Satanás, as forças do mal, querem destruir a igreja. Né? Não é um evento entre russos e chineses e americanos e Israel, enfim. Né? Mas tem um material que eu acho que é bastante útil, eu gostaria de pelo menos apontá-lo aqui. Ele é um livrete que foi publicado pela editora Concórdia e que me parece que pode ser muito útil para quem está nos assistindo. Ele é chamado Os Tempos do Fim, é um estudo sobre escatologia e milenarismo. E ele foi originalmente escrito por uma comissão de teologia, né, da Igreja Luterana dos Estados Unidos, em que se procura mostrar claramente o que a expectativa bíblica nos conduz, né, e quais são alternativas que apareceram ao longo da história e que deturpam o ensino bíblico. Então é um material que a gente recomenda bastante, Os Tempos do Fim, né, editado aí pela Concórdia, e que pode nos ajudar bastante, né, nesse tempo que tem tanta confusão. Né? Sim, sim. Muito bem. Talvez, se temos um pouquinho de tempo ainda, talvez valha a pena enfatizar um aspecto importante em relação à igreja em si, especialmente o aspecto não geográfico, digamos assim, em que eu não consigo estabelecer um critério geográfico específico para falar de igreja. Eu não posso dizer assim, até aqui vai a igreja, né? Então, ela vai além daquilo que eu consigo medir. Consigo ver sinais da igreja. Eu sei que onde há a igreja, há a pregação da palavra de Deus. Eu sei que onde há a igreja, há os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Né? Até mesmo Lutero chega a falar até do sofrimento como uma marca da igreja, a cruz do cristão, né? Que sofre, como Paulo diz, né? Não por cometer um crime, mas sim porque é cristão em si mesmo, por confessar a sua fé, e seja a maneira de sofrimento, ela pode ser maior ou menor, depende de onde você está, depende da situação que você vive. Mas, enfim, eu digo isso porque há uma tendência, uma inclinação muitas vezes de limitarmos a igreja a um ambiente geográfico específico. Talvez olhando para o Israel no Antigo Testamento, Israel estava aqui nesse limite geográfico, então agora comparando a igreja com isso hoje, também há esse limite geográfico. As duas coisas são problemáticas. Mesmo quando a gente fala do Israel do Antigo Testamento, mencionaste bem que, na verdade, está falando do povo de Deus, né? Que é uma das maneiras de falar sobre isso. Bom, havia povo de Deus fora dos territórios de Israel. Né? Isso vai ficar mais claro ainda com o exílio, né? Mas você vai ver mesmo antes do exílio, algo disso acontecendo. As pessoas que chegaram a Salomão, por exemplo, tem os etíopes, por exemplo, que falam da sua crença em Deus com a visita da rainha de Sabá a Salomão, e a partir disso teria levado, então, essa fé ali para aquela região. Outros santos que teriam levado essa sabedoria a outros lugares. Sabe-se lá quão longe isso chegou, não temos como medir, mas o fato é que a palavra de Deus estava ali sendo anunciada e pregada. Nós temos ali até o fato emblemático de Jonas pregando em Nínive, né? E com a sua pregação bastante legalista, digamos assim, as pessoas lá se arrependem. Não temos como julgar que tipo de arrependimento aconteceu, mas enfim, algum efeito causou ali, talvez trazendo um contexto de que alguma coisa talvez era conhecida, não sei. Mas o ponto é que, mesmo quando a gente fala do Israel do Antigo Testamento, ou do povo de Deus do Antigo Testamento, não podemos limitar geograficamente falando como se estivesse limitado àquele espaço. Da mesma forma, não podemos limitar geograficamente a igreja de hoje, como se disséssemos, esses são os limites do que entendemos como igreja, como se fosse um corpo político ou geográfico. Acho que essa é uma das confusões facilmente que acontece e que é importante destacar. Perfeito. Muito bem, que bom. Muito obrigado, Francis, pelo diálogo sobre esse tema que está nos preocupando bastante, né? Por um lado, a guerra, que ninguém quer,
mas por outro lado também as interpretações teológicas, né, que acabam desviando o povo de Deus do foco cristológico. Né? Muito bem, a você que está nos assistindo, a gente agradece aí por estar conosco nesse podcast do seminário e aguarde porque outros diálogos virão aí pela frente. Que Deus o abençoe ricamente em cada um dos seus dias.